Olá pessoal, bem-vindos à aula número 6 sobre espectroscopia vibracional. Na aula de hoje nós vamos analisar os modos vibracionais em complexos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o íon permanganato. Aqui está desenhado o íon permanganato e ele é de geometria tetraédrica, por isso ele é pertencente ao grupo TD. Para a gente determinar os modos vibracionais, vamos passar por todo aquele processo. Primeiro determinar a representação redutível, depois a irredutível. Para isso nós temos que lembrar que a identidade entra com 3 na contribuição da representação redutível, as rotações 1 mais 2 vezes o cosseno de alfa, a inversão entra com menos 3, sigma 1 e a rotação imprópria menos 1 mais 2 vezes o cosseno de alfa. Né? A identidade não precisa fazer cálculo, nem a inversão, nem o plano de simetria, mas a rotação que nós temos aqui seria C3, C2 e um S4. Para o S3, que é a rotação de 120 graus, é 1 mais 2 vezes o cosseno de 120, que vale meio, o total dá 0. Para o C2 é 1 mais 2 vezes o cosseno de 180, que vale menos 1, o total dá menos 1. E para o S4 vai dar menos 1 mais 2 vezes o cosseno de 90, o cosseno de 90 é 0, então, no final das contas, dá menos 1. Então, está aqui a contribuição de cada elemento de simetria. E agora temos que analisar a quantidade de átomos que permanece fixo depois de cada elemento de simetria. A inversão, não vou precisar fazer, que todos os átomos ficam na mesma posição, então os 5 átomos ficam na mesma posição. Vamos começar pelo C3. Vamos pegar aqui, por exemplo, o C3 como sendo esse que está na direção do eixo manganês-oxigênio 1. Na rotação, só esses dois átomos ficam iguais, né? Os outros 3 oxigênios, eles trocam de posição. Para fazer o C2, os eixos de rotação C2, eles estão aqui na mediana do ângulo entre oxigênio, manganês e oxigênio. Então, vou pegar esse aqui, por exemplo. Quando eu faço C2, apenas o manganês fica na posição original. O3 troca com O4 e O2 troca com O1. E aí, no final nós temos uma situação indistinguível da posição original. Mas os átomos mudaram de posição. O1 foi para no lugar do O4, O2 no lugar do O3, O3 no lugar do O1 e O4 no lugar do O2. Então apenas o manganês ficou na mesma posição. E quando eu faço um sigma D, os sigmas D são esses que pegam 3 átomos ao mesmo tempo, né? No caso aqui, oxigênio, O1, manganês e o O2. Poderia ser O3, manganês e O2 e assim por diante. Eu vou pegar esse daqui porque ele corta a molécula fazendo 2 metades, uma para fora e uma para dentro do plano da projeção. Nesse caso, o O1, o manganês e o O2 permanecem na mesma posição e o O3 toca com o O4. Então, nós temos 3 átomos que ficaram fixos. Então, nós vamos colocar ali na tabela. E agora vamos multiplicar linha por linha aqui, né? Então, vai dar 15, 0, menos 1 e 3. Agora vem a parte de cálculo da representação irredutível. Nós temos que a ordem do grupo vale uma identidade, 8C3, 3C2, 6S4 e 6 sigmas D, que dá o total para a ordem do grupo de 24. Então agora nós vamos passando de caractere em caractere e verificando quais deles têm associação com a representação redutível. Então, para o A1 vai ser 1 sobre 24 vezes 1 de identidade vezes 1 do A1 vezes 15. Depois, 8 vezes 1 vezes 0. 3 vezes 1 vezes menos 1. 6 vezes 1 vezes menos 1. E 6 vezes 1 vezes 3. Isso dá total de 24. 1 sobre 24 dá 1. Depois para o A2, mesma coisa. 1 vezes 1 vezes 15, 8 vezes 1 vezes 0, 3 vezes 1 vezes menos 1, 6 vezes menos 1 vezes menos 1
e 6 vezes menos 1 vezes 3. Isso dá o total de 0, né? 1 sobre 24 vezes 0, 0 também. Para o caractere E, então nós temos 1 vezes 2 vezes 15, 8 vezes menos 1 vezes 0, 3 vezes 2 vezes menos 1, 6 vezes 0 vezes menos 1 e 6 vezes 0 vezes 3. Isso também dá 24, então 1 sobre 24 também dá 1. Para o caractere T1, 1 vezes 3 vezes 15, 8 vezes 0 vezes 0, 3 vezes menos 1 vezes menos 1, 6 vezes 1 vezes menos 1 e 6 vezes menos 1 vezes 3. Dá 1 sobre 24, que dá 1. E para o caractere T2, 1 vezes 3 vezes 15, 8 vezes 0 vezes 0, 3 vezes 1 vezes menos 1, 6 vezes menos 1 vezes menos 1 e 6 vezes 1 vezes 3. Isso dá 72, que dividido por 24 dá 3. Então a representação irredutível dos graus de liberdade para o permanganato vale A1 mais E mais T1 mais 3T2. E para saber os de vibração, nós temos que descontar a translação e a rotação. Para o permanganato, nós temos que os modos vibracionais 3N-6, já que não é linear, vale 9. Então temos 9 modos vibracionais. Vamos ver se a gente chega nesse valor. Para o permanganato no grupo TD, nós temos que essa aqui seria a representação associada com todos os modos de graus de liberdade, né? Nós temos associado com a rotação apenas o termo T1, porque a rotação x, y, z está associada com, então é degenerada com esse termo, então só conta uma vez. A translação está relacionada com o termo T2, está aqui x, y e z degenerados também entre parênteses. E na hora que nós subtraímos isso para acharmos a representação irredutível associada à vibração, nós temos que vale A1 mais E mais 2T2. Isso dá um total de 9 modos, porque o caractere A ou B equivale a um modo vibracional. Já o caractere E vale 2 e o T vale 3. Então, 6 relacionado a esses 2T2, mais 2 mais 1, 9. Então está tudo ok. E os modos que são ativos no infravermelho são aqueles relacionados com x, y e z. Então, ativo no infravermelho nós temos o caractere T2, ou seja, esses dois T2 serão ativos no infravermelho. E aí eles são dois conjuntos, cada um com 3 modos vibracionais degenerados entre si. E cada conjunto de modos vibracionais corresponde a uma banda. Então, como temos dois caracteres T2, então são duas bandas presentes no infravermelho. Já no Raman nós temos o caractere A1, o E e 2T2, né, que são todos eles ativos no Raman porque tem funções quadráticas associadas. O caractere A1 só tem um modo associado, então uma banda associada a ele. O caractere E tem 2 modos vibracionais degenerados, mas apenas uma banda associadas a ele. E os 2T2, como os ativos no vermelho, também mais 2 bandas. Vamos determinar também quais são os modos associados ao estiramento e quais são associados às deformações. Então vamos colocar ali os estiramentos, né? E vamos verificar quantos vetores ficam fixos em cada um dos elementos de simetria. A identidade não precisamos fazer, porque ficam todos fixos. Quando fazemos C3, apenas o vetor R1 fica fixo. Quando nós fazemos um C2, nenhum vetor fica fixo. R1 toca de lugar com R2, R3 com R4. Quando nós fazemos a rotação imprópria, dá para entender que não vai ficar nenhum fixo também, né? Já que nós fazemos uma rotação C4, depois uma rotação, um espelhamento, então no final das contas, todos os vetores mudam de posição. E na hora que nós fazemos o sigma D, aí nesse caso, 2 desses vetores vão ficar na mesma posição, porque sempre pega duas ligações manganês-oxigênio, esses sigmas D. Então, com isso, nós temos que a identidade corresponde a 4 vetores fixos, C3, 1, C2 e S4 é nenhum, e sigma D igual a 2.
Agora vamos calcular as representações irredutíveis de estiramento. Só que para isso vamos procurar apenas dentre aqueles caracteres que estão associados com a representação irredutível de vibração, que no caso seria o A1, o E e o T2. Quando fazemos para A1 vai dar uma unidade. Eu não vou fazer a continha aqui agora com vocês façam depois. Para o E, 0. E para o T2 dá 1. Com isso, nós temos que o estiramento vale A1 mais T2. Então, dentre aqueles modos, o A1 e um dos T2 são modos de estiramento. E quanto para a deformação, é só descontar o estiramento do total de vibração, né? Que vale o modo E e um dos modos T2. Então, aqui eu trouxe para vocês os modos associados a esses caracteres. O modo A1 é associado com estiramento simétrico. O modo T2 de estiramento é o estiramento assimétrico. Tem outros dois, eu só trouxe um deles aqui para vocês. O modo associado ao caractere E é de deformação simétrica, no caso aqui scissoring. E o outro modo T2, que é de deformação, é uma deformação assimétrica, no caso aqui de twist. E como eu disse, existem outros modos associados aos caracteres E e T2 que eu não trouxe aqui, né, porque eles são degenerados. E basta um para a gente compreender o que está acontecendo. Bem, nos complexos também é possível monitorarmos as vibrações dos ligantes para podermos retirar informações sobre os complexos. Um exemplo clássico disso é a possibilidade de a gente conseguir determinar isômeros através das vibrações dos ligantes. Um dos ligantes muito comuns de serem monitorados é a carbonila. Qualquer ligação tripla é muito fácil de ser monitorada porque é uma região limpa no espectro. Então a gente pode monitorar o número de ligações triplas de vibrações de carbonila, por exemplo. Então aqui nós temos um complexo de molibdênio que tem 3 carbonilas e 3 nitrilas. E aí, como nós temos dois conjuntos de 3 ligantes iguais, podemos ter isomeria facial ou meridional. Então aqui estão as duas possibilidades. A primeira é a facial e a segunda é a meridional. Então vamos lá. Se a gente analisar os dois isômeros, começando pelo facial, nós temos que esse tem um eixo de rotação C3, se a gente visualizar de uma outra forma o octaedro. E tem 3 planos de simetria que pega exatamente um par de carbonilas e nitrilas. Tá? Então tem 3 planos de simetria e um eixo de rotação C3. Então ele pertence ao grupo de pontos C3V. Já o meridional ele tem uma rotação de 180 graus, quando nós temos uma carbonila trans a uma nitrila, e 2 sigmas V, que pegam justamente esse eixo C2, né, e os outros ligantes iguais, seja eles as 3 nitrilas ou as 3 carbonilas. Com isso, nós chegamos que esse complexo pertence ao grupo de pontos C2V. Então, nós vamos analisar as vibrações do monóxido de carbono, da carbonila coordenada. Tá? Para o primeiro exemplo, que seria o complexo em o isômero facial, vamos desenhar os 3 vetores de estiramento CO. Só CO, não vamos pegar molibdênio, carbono nem nada do tipo. Só carbono, oxigênio, e vamos ver quantos vetores são mantidos nesse grupo C3V. Tá? Na identidade, nós vamos fazer, os 3 vetores ficam iguais. Quando nós fazemos a rotação C3, nenhum vetor fica na posição. Mas quando nós fazemos um σV qualquer, aquele σV que ficou em cima aquele vetor que ficou em cima do σV fica inalterado, os outros 2 trocam de posição. Então nós chegamos que a representação redutível da vibração do monóxido de carbono para esse complexo seria 3, 0 e 1. Para fazer a representação irredutível, nós vamos calcular para os 3 elementos, para os 3 caracteres do grupo,
Então, primeiro para o A1, fica sendo 1 vezes 1 vezes 3, mais 2 vezes 1 vezes 0, mais 3 vezes 1 vezes 1, que dá 1/6 de 6, que é 1. Depois para o caractere A2, então vai dar 1 vezes 1 vezes 3, mais 2 vezes 1 vezes 0, mais 3 vezes menos 1 vezes 1. Isso aqui vai dar 0, então 1/6 de 0 também é 0. Para o caractere E, vai dar 1 vezes 2 vezes 3, mais 2 vezes menos 1 vezes 0, mais 3 vezes 0 vezes 1, que dá 1 no final das contas. Então, nós temos que os modos vibracionais da carbonila nesse complexo são A1 mais E. E as duas são ativas no infravermelho, porque nós temos aqui associados com a função linear, A1 com Z e o E com X e com Y. Então, são dois caracteres, né? Então, são duas bandas ativas de monóxido de carbono. Lembrando que o caractere E são duas vibrações degeneradas, mas as duas juntas representam apenas uma banda. Calculando agora a representação redutível para o complexo de isomeria meridional, nós temos que, vamos fazer para a identidade, os três vetores ficam iguais, mas quando fazemos C2, né, que coincide com essa ligação monóxido de carbono, né, CO, esse vetor correspondente a essa ligação permanece, os outros dois são alterados, então só um fica na mesma posição. Quando fazemos um dos sigmas vezes, que seria no caso aqui no plano XZ, pega os três monóxidos de carbono e consequentemente os três vetores, então os três ficam iguais. Já o outro é perpendicular a este primeiro plano, que pega apenas um dos vetores. Como consequência, só um fica na mesma posição. Então, a representação redutível fica 3, 1, 3 e 1. Calculando agora as representações irredutíveis, primeiro para o A1 dá 2, para o A2 dá nenhum e para o B1 dá 1. Antes de passar para o caractere B2, nós já vamos analisar aqui. O A1 e aquele associado ao B1 são todos ativos no infravermelho, porque eles têm o A1 associado a ele a função linear Z e o B1 a função linear X. Nesse caso aqui, nós já vamos ter três bandas ativas. Vamos ver para o caractere B2. O B2 tem 0. Então, no final das contas, nós temos que os modos vibracionais do monóxido de carbono são 2A1 e 1B1. Ou seja, três modos ativos no infravermelho, ou seja, três bandas de monóxido de carbono. E aí aqui está o espectro do complexo que nós estamos procurando, na região apenas do monóxido de carbono. E nós vemos apenas duas bandas. Como consequência, então, nós conseguimos associar este espectro com o isômero FAC. Então aqui nós temos a banda associada com o modo que está condizente com o caractere A1 e aqui com o caractere E. Então esses foram alguns exemplos do que nós podemos fazer com a espectroscopia vibracional nos complexos. Podemos trabalhar com outros ligantes também, principalmente ligantes que têm fácil visualização no espectro infravermelho, geralmente ligações triplas, algumas com ligações duplas. Na próxima aula, então, eu vou ensinar a vocês como analisar os espectros, principalmente para os compostos de coordenação. Então, até lá, pessoal!